Bom, galera, meu nome é Rondinelli Fernandes, eu sou arquiteto e urbanista e técnico em elétrica. Eu vou gravar vários vídeos aulas com resoluções de questões de concurso público na minha área, na área de projetos, desenhos, instalações complementares de hidráulica, sanitário, elétrica, AutoCAD, levantamento topográfico e por aí vai, separados por assunto e organizadora, ou seja, a banca. Espero que com essas videoaulas vocês consigam almejar o cargo que vocês tanto desejam. Antes de começar a resolver as questões, peço que se inscreva no nosso canal. Clique aqui neste sininho para receber as notificações por e-mail e dê seu joinha para ajudar na divulgação do nosso canal. Vamos lá. Cargo desenhista para a Prefeitura Municipal de Serrita, em Pernambuco. Organizadora Consulpan. Edital, ano de 2015. Questão 26. Marque a alternativa correta. O comando leiso, que significa isolar layers. Desliga layers não selecionados. Desliga layers não selecionados. Está certo, porque ele vai isolar os layers que você selecionar. Se você clicar no layer, ele não vai desligar. Então, ele não desliga o layer que você selecionar. Ele só vai isolar. Então, tem que tomar muito cuidado com a palavrinha não. Vamos pegar aqui um arquivo de AutoCAD. Eu vou usar o comando leiso. E vou clicar em uma linha. Dou Enter. Ele vai isolar o layer que eu selecionei. Se eu vim aqui no Layers, eu consigo ver que só o P02 está ativo, que foi o layer que eu selecionei. Os outros foram apagados, foram desligados. Tá? Vou voltar, Layer On, eu ativo os objetos. Então, a letra A é a resposta. Tá? Letra B. As espessuras de plotagem são definidas pelos layers. Não. Por que não? Eu tenho aqui os meus layers que estão ativos no meu AutoCAD, tá? Aqui, no meu layer, eu tenho várias opções. Se eu uso o layer ativo, que é o by layer, então, tá vendo aqui na P02, a cor é o by layer, a espessura é by layer, o tipo de linha é by layer e a plotagem também segue a mesma linha. Então, o que define a plotagem é a cor, tá? É a cor que está aqui, ó, nesse plot style. Essa cor. Por quê? Vamos supor. Vou desenhar uma linha, várias linhas. Vou desenhar. Pronto. Eu tenho uma amarela, uma vermelha, uma magenta e uma blue. Então eu vou imprimir elas aqui. Só voltando, elas estão todas no mesmo layer, tá? P02. Então eu vou chamar o comando de impressão. Vou gerar um arquivo PDF com a pena de impressão que eu trabalho. Vou pegar aqui um tamanho de papel menor. Vou ajustar. Vou usar isso aqui. Pronto, vou dar um preview. Então eu tenho cada linha com uma espessura. Então essa aqui é um pouco mais grossa que a segunda, que a terceira já é mais grossa. A penúltima é mais grossa que a última. Então, quem define a espessura é a cor, tá? Então, as espessuras de plotagem são definidas pelos layers. Não. O comando layoff. O comando layoff significa desligar layer.
Congela layers selecionados? Não. Layoff desliga os layers que foram selecionados, tá? Então, se eu vim aqui, vou voltar aqui no desenho. Se eu digitar Lay Off e clicar nos objetos, vão desligando. Tá vendo? Desliga. Então, a letra C também está errada. Não congela, e sim desliga. O sistema AutoCAD não determina a área de polylines aberta. Está errado. Ela determina sim. Então, se eu gerar uma polyline essa aberta, eu vou gerar o comando list, dou Enter, a área aqui. Essa é a área do objeto da polyline, tá? Então tem sim uma área, ela define uma área. Então essa resposta aqui também está errada. Então a resposta certa é a letra A. A única alternativa que está correta. Próxima questão. Questão 27, para a mesma prova. Questão 27, para a mesma prova. Sobre as configurações de desenho do sistema AutoCAD, assinale a afirmativa correta. O grid de entrada de dados, quando utilizado, pode conter diferentes distâncias para as direções X e Y. Bom, vamos lá no AutoCAD. Para quem não sabe, vou deixar o meu desenho aqui. Para quem não sabe, para ligar o grid é o botão F7 do teclado ou esse botão aqui embaixo que liga e desliga. Então, se eu clicar com o botão direito em cima do grid, eu vou em configurações. Então, aqui eu tenho o espaçamento. Aqui tem o grid, ele vai ficar ligado. Ele não aplicou, mas na hora que dá OK, ele aparece. Eu tenho aqui os espaçamentos. Então, para esse espaçamento ficar de forma diferente, eu tenho que desabilitar para ele não ficar no mesmo espaçamento. Então eu vou colocar aqui 50, embaixo 30 e dou OK. Então o meu X está maior que o meu Y. Vou voltar lá, Setting. Eu vou colocar um espaçamento maior. OK. Vocês conseguem ver que está diferente, né? Então a alternativa A está correta. Alternativa B. Os ângulos podem ser inseridos em diferentes unidades de medidas, inclusive o radiano. Vamos voltar no AutoCAD. Para a gente saber sobre as configurações de cota, eu vou pedir a letra D, que vai me dar o Dimension Style Manage. Vou selecionar qualquer uma das opções de estilo aqui. Vou pegar essa aqui. Eu vou modificar. Aqui em unidades, primary units, eu tenho aqui as opções. Em Angular Dimension, eu tenho os formatos de unidades. Em decimal, minuto, segundo, gradiano e radiano. Então, a letra B, eu vou selecionar aqui radiano. Então, aparece aqui no preview. Vou dar um OK. Vou fechar aqui. Vou usar a cota 1 para 100 que estava utilizando lá. Eu vou cotar aqui. Então, a cota está radiano. Então, a letra B também está correta. Letra C. É possível inserir dados no AutoCAD por meio do sistema polar de coordenadas. Também está correto. Eu chamo o comando linha. Então eu posso, nesse caso aqui, com o orto ligado, eu só desenho no X e Y. Se eu desligar o orto, eu consigo desenhar para qualquer direção. Mas eu quero lançar as coordenadas. Então eu vou digitar arroba, vou inserir as dimensões, vou colocar aqui uma medida, um comprimento de 300. Vou colocar um sinal de maior. Vou digitar um ângulo de 45 graus. Então,
A minha linha tem 300 e foi desenhada no ângulo de 45 graus. Tá vendo? Então a letra C também está certa. A alternativa que pergunta para esse caso é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Próxima questão. Os snaps localizam pontos precisos. Pontos precisos. Então vou marcar aqui. Em um objeto no sistema AutoCAD. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O Snap Endpoint localiza os pontos inicial ou final de um círculo. Lá no AutoCAD, a gente vai ativar o Snap, que é o objeto Snap. Aqui eu tenho várias opções de modos que ele faz as amarrações dele. Estão todos ligados, né? Então, a alternativa A está falando de endpoint localiza os pontos inicial ou final de um círculo. Não é verdade. Por quê? O círculo ele não tem início nem fim, né? Se fosse de um arco, poderia até ser, mas só que não é por endpoint, tá? É por quadrante. Então, vamos colocar aqui um círculo. Deixa eu desligar o Snap. Vou ficar só com o Snap, que é o Object Snap, que é os modos do Snap. Então, vamos supor, eu quero mover. Não, vamos supor, eu quero desenhar uma linha. Esse ponto aqui é o quadrante, tá vendo a opção que está aparecendo no cursor, quadrante. Aqui no centro do círculo é o centro. E eu tenho o nearest, que é qualquer ponto na lateral do círculo. Aqui são os quadrantes, né? Nas laterais, em cima e embaixo, tem os quadrantes. E tem qualquer lateral do círculo tem um nearest. Então eu não tenho endpoint aqui nesse caso. O endpoint eu tenho. Vou desenhar uma linha solta aqui. O endpoint eu tenho na ponta de uma linha, no início e no fim. E no meio de uma linha eu tenho um midpoint, tá? Então a alternativa A, o Snap Endpoint localiza os pontos iniciais ou final de um círculo. Errado. O Snap Center localiza o ponto central de uma reta. Não, eu acabei de mostrar que quem localiza o ponto central de uma reta é o midpoint. Também está errado. O Snap Insertion localiza os pontos de inserção de elementos como retângulo, elipse e polígono quaisquer. Localiza pontos de inserção de elementos. Então eu tenho uma linha. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Eu quero desenhar um retângulo. Quando eu vou desenhar um retângulo em cima de uma linha, ele me dá a opção de nearest, incluindo no círculo. Tá vendo? Eu não tenho insertion aqui, mesmo que aqui perpendicular. Quando o cursor tem um ângulo de 90 graus, é perpendicular. Então, eu não tenho midpoint. Vamos desligar todos aqui. Eu vou ficar só com insertion, tá? Eu vou desenhar um retângulo aqui. Ele não me dá nenhuma opção, porque não existe essa opção de amarração. Então eu vou voltar lá e vou ligar todos. Ok. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona o insertion. Preciso ter uma caixa de texto. Vou colocar aqui. Archiblogs.com é o meu site. Então o insertion é assim. Eu desenho, vou ativá-lo só no insertion. Ok.
Vou usar o comando de linha e vou colocar o cursor do mouse em cima do texto e vai aparecer a amarração insertion. Então é isso. Se eu trouxer a linha daqui para lá, a mesma coisa. Vou de novo aqui direto. Olha lá. Insert. Apareceu em cima da letrinha A. A palavra insert. De insert. Então, a alternativa C está errada. Ele não localiza os pontos de inserção de elementos pelo modo insertion. Então, está errado. A alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão erradas. Questão 23, da mesma organizadora, porém, o cargo de desenhista projetista para a Prefeitura Municipal de Guarapuava, no Paraná. Edital ano de 2014. Questão 23. O AutoCAD é uma ferramenta utilizada para os desenhos de diversos produtos em inúmeras áreas, como a indústria automobilística, engenharia, construção civil, arquitetura, informática, etc. Um dos recursos bastante utilizados no AutoCAD é o efeito de ver os objetos em 3 dimensões, ou efeito 3D, como é conhecido ao analisar os objetos em... Essa questão é muito fácil. É só ter um pouco de atenção na leitura das alternativas que você tem. Um objeto em 3D, por exemplo, um cubo, você tem a altura, a largura, profundidade. Então, tamanho, não. Então você já corta a letra A. Distância, também não, né, gente? Distância, também não, né, pessoal? Distância não pode ser utilizada para questão de representação de um objeto. Comprimento, profundidade, distância, de novo distância. Distância. Então a alternativa certa é a letra C, que você vai ter altura, largura e profundidade. Então, são essas opções: altura, largura e profundidade. Muito fácil. Questão 34, para a mesma prova, Prefeitura Municipal de Guarapuava. Questão 34. Analise as assertivas acerca dos comandos do AutoCAD e suas respectivas funções. Então vamos enumerar aqui as alternativas abaixo de acordo com os comandos acima. O primeiro, faz a concordância de retas por meio de um arco de raio variável. Concordância de retas. Eu tenho uma reta nesse sentido e uma outra reta nesse sentido. Concordância por arcos. Qual o comando que faz essa concordância de arcos aqui? É o fillet, né? Então, vou demonstrar aqui. Por exemplo, eu tenho essa aqui e essa aqui. Eu vou usar o fillet. Vou jogar raio, vou usar a letra R para alterar o raio. Vou jogar o raio por clique, porque eu não sei a dimensão certa. Então, cliquei nos dois, fiz a concordância com o arco, em 2 linhas retas. Então, o primeiro é a letra 3. Cria áreas bidimensionais a partir de perímetros fechados compostos de polyline, retas, curvas, elipse e spline. Essa é a número 1. Por quê? Quando você tem vários objetos em perímetro fechado, para gerar uma área bidimensional, o region é o comando certo para você utilizar. Por exemplo, eu tenho uma reta, 2 retas, tenho uma curva, vou usar polyline. Eu vou fazer aqui um objeto qualquer,
O que mais que ele falou aqui? Spline e elipse. Spline, vou desenhar um objeto aqui, spline, e vou desenhar uma elipse. Uma elipse. Vou desenhar. Pegar o arco, porque não pode ser um objeto fechado, tem que ser um objeto aberto. Uma elipse no formato de vou ajustar ela aqui para entrar aqui dentro. Pronto, isso é uma elipse. Então eu vou usar o comando region e vou selecionar todos os objetos, dou Enter. Então eu tenho aqui meu elemento fechado com o region. Tá, pessoal? Então, comando 1. Beijo. Tem como função examinar o desenho em uso e corrigir os erros de arquivo. É como se fosse uma auditoria. Você vai fazer uma leitura, uma varredura no seu desenho. Então, letra número 2, comando audit. Vou usar aqui o comando audit. Ele pergunta se vai detectar os erros, vou colocar sim. Bom, ele fez aqui a varredura. Ele auditou alguns objetos, blocos, erros, nenhum objeto apagado. Então, fez uma varredura. O comando certo é esse. Não uso muito, mas o comando é esse. Audit. Pode atribuir espessura real ao AutoCAD, como a opção White ou Half White. É Polyline. Por quê? Vamos desenhar uma Polyline aqui. Quando eu seleciono, digito o comando aqui para abrir as propriedades, aqui no Global White eu tenho como editar uma espessura. Tá vendo que ela engrossou um pouco? Vou colocar um 5, 20. Então eu consigo colocar a espessura somente para Polyline, porque os outros comandos aqui não tem como colocar esse tipo de espessura. Então, alternativa correta, letra B, 3, 1, 2, 4. Próxima questão. Questão 36 da mesma prova. Observe a imagem abaixo. Um ícone de uma ferramenta do AutoCAD, tá? Com essa cruzinha. Então, ela é fácil para entender. Porque quem conhece um pouquinho de AutoCAD sabe, nós temos opções Move, Copy, Rotate e Erase. O Erase é uma borracha. Então, não pode ser uma cruzinha. O Rotate, o próprio ícone já indica que é uma rotação. Então, não pode ser. E o Copy seria uma duplicidade. Teria que ter dois objetos no mesmo ícone. Então, vamos lá na barra de ferramentas do AutoCAD. Vou aqui ativar Modify. Aqui, Move, Rotate, Copy, quando você tem duplicidade de objeto. E o outro é o Erase, que é uma borracha. Tá? Então, o comando certo é o Move, que é a letra A. Muito fácil também essa questão, né, pessoal? Próxima, questão 37. Da mesma prova. Sobre a utilização de layers em AutoCAD, pode-se afirmar. O que eu posso afirmar?
Layers servem para definição de nomes de arquivo? Claro que não, né, pessoal? Layer significa camada. E dentro dessa camada eu tenho várias configurações, várias características para impressão, para desenho desse projeto, desse arquivo, desse desenho. Então eu não posso afirmar isso. B. Layer serve para definição de pontos. Não, nada a ver. Se fosse definição de linhas, poderia até ser de objetos, mas pontos, nada a ver. Layer serve para definir nomes, nome e seleção de objetos. Também nada a ver, né? Seleção de objetos, layers não faz definição de nomes, nem seleção de objetos. Eu consigo me organizar através de nomes, mas definir nomes, definir seleção de objetos também não. Layer serve para controlar a visualização de objetos em diferentes viewports. A alternativa mais certa é a letra D. Controlar a visualização de objetos em diferentes viewports. Claro, se eu criar vários layers, eu consigo controlar se, por exemplo, vamos supor que esse aqui é um viewport, tá, pessoal? Esse objeto que eu estou fechando, essa linha branca que eu estou fechando aqui. Então, tudo que eu fizer aqui, por exemplo, eu altero no outro. Por exemplo, eu tenho aqui, se eu vou ativar todos aqui. Por exemplo, eu quero aqui, ó, freeze no layer, no viewport corrente. Por exemplo, eu quero apagar nesse viewport todas essas penas. Que esse aqui é o layer, tá, pessoal? A demolir, blocos, cotas, P1, P01, P02. Então eu apaguei um, mas eu não apaguei em outro. Se eu quiser deletar essa linha, eu deleto, apaga nos dois. Mas se eu quiser congelar o layer, por exemplo, eu vou pegar os layers que tem ali. Textos. Tá vendo? Porque apaga um, não apaga o outro. Então essa letra D está certa. Layer serve para controlar a visualização de objetos em diferentes viewports. Corretíssimo. Letra D. Questão 38, da mesma prova. Qual comando permite alterar a espessura real de uma polyline após a sua criação? Offset, Array, Edit ou Grip? Offset é para fazer paralelo de linhas. Então, vamos voltar aqui no Model. Vou pegar aqui essas linhas aqui. Se eu digitar o comando O, vou colocar aqui uma distância qualquer, eu consigo dar o offset de linhas. Então, não é a letra A. Letra B, Array. Array seria, vamos pegar aqui um objeto aqui. Array é para poder distribuir o objeto em linhas e colunas, igual está aqui no preview. Vou selecionar um objeto, vou colocar aqui 4 linhas e 4 colunas, vou especificar uma distância entre eles. Dou um preview. É isso. Então, o Array também não especifica a espessura real de uma polyline. Edit. Então, vou digitar o comando PE. Tem aqui um objeto. Você deseja tornar esse objeto? Sim. Aqui o Edit. Então, eu consigo criar espessura de linhas para essa linha através do comando edit. Então a resposta certa é a letra C, é edit.
Grip não é essa a resposta. Grip. Grip não chega nem a ser comando. Grip não é nem comando, tá? Aqui pergunta qual comando. Grip não é comando, então não pode ser letra D. Próxima questão. 39, da mesma prova de Guarapuava. Quando precisamos construir um desenho com dimensões exatas no AutoCAD, necessitamos orientar pela construção, fornecendo dados de sentido e valores pelo mouse ou digitando através do teclado. É o que chamamos de entradas de coordenadas. O entendimento das coordenadas é crucial para o posicionamento e um bom desempenho na execução dos desenhos. Sobre a utilização do sistema de coordenadas, pode-se afirmar que... Bom, alternativa 1. A orientação Y sempre será na vertical, para cima valores positivos, para baixo valores negativos. Está correto, tá? Vamos lá no AutoCAD. Então, aqui no meu cantinho do lado esquerdo, na parte inferior, eu tenho aqui as coordenadas x e y. Então, se eu desenho, por exemplo, eu tenho um ponto, eu quero colocar, vou digitar aqui umas coordenadas. Se eu colocar menos 5,0. Então, eu desenhei uma linha na coordenada a partir do meu ponto de menos 5. Então, eu vou desenhar aqui uma linha, só para vocês entenderem. Se eu digitar arroba, eu abro as coordenadas. Primeiro, a leitura sempre é x e y. Primeiro eu digito o valor que eu quero para x. Se eu colocar aqui menos 5, eu vou desenhar para o lado esquerdo. Se eu colocar vírgula, eu vou digitar y. Então eu quero, desse ponto aqui, eu vou digitar menos 200. Então, a partir daquele ponto eu busquei a coordenada nesse ponto. Menos 5, por exemplo. Menos 5 e menos 2. 200. Viu? Ela buscou a coordenada. Então, a orientação sempre será na vertical para cima valores positivos e para baixo valores negativos. Está certo. 2. Os pares ordenados sempre são formados por x o primeiro termo e o y o segundo termo. Eu acabei de utilizar isso, usando o arroba, puxando as ordenadas, os pares de coordenação no plano do AutoCAD. 3. A configuração sempre será pela orientação do plano cartesiano, correto, segundo o padrão matemático dos quadrantes, tanto para as coordenadas absolutas ou relativas. Isso é, primeiro quadrante, vamos colocar aqui, ó, fazer uma cruzinha aqui. Então, deixa eu pegar um texto aqui, para vocês entenderem. Então, vamos fazer aqui, mais x mais y mais. Quer dizer que nesse quadrante aqui, o meu x para o lado direito, igual está aqui no display do AutoCAD aqui, meu x para o lado direito é positivo e meu y para cima é positivo, nesse primeiro quadrante. No segundo quadrante, o meu x vai ser negativo
E meu y vai ser para cima, é positivo. O x veio para o negativo porque ele está do lado esquerdo. Agora, no terceiro quadrante, meu x vai ser negativo porque está para o lado esquerdo. E meu y também vai ser negativo porque está para baixo. O quarto quadrante, o meu x vai ser positivo porque está para o lado direito. E o meu y vai ser negativo porque está para baixo. Tá? Então, esses são as coordenadas. Vamos conferir aqui. Ó. Primeiro quadrante, positivo, positivo. Positivo, positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. X negativo, y positivo. Terceiro quadrante, menos x e menos y. Está aqui, menos, menos. Quarto quadrante, x positivo, y negativo. 4x positivo, y negativo. Então, a alternativa 3 também está correta. A letra D é a alternativa certa. Décima questão, questão de número 40, da mesma prova. O ambiente de trabalho no AutoCAD apresenta várias seções, desde a tela gráfica até menus flutuantes, barra de tarefas e linha de comando. Qual dos recursos abaixo não compõe o ambiente de trabalho do AutoCAD? Área gráfica é o nosso plano de trabalho, onde eu coloco o formato também. Aqui, minha área gráfica seria essa área de trabalho. Tanto o módulo quanto o modo de impressão, o PP Space. Barra de ferramentas padrão. São essas barras de ferramentas aqui. Não tem segredo. Então tá certo também. Pacote Office, gente, pelo amor de Deus. Pacote Office é o Word, Excel, PowerPoint. Não tem nada a ver. Então a alternativa que está errada é a letra C. Barra de ferramentas e menus. Barra de ferramentas flutuantes. Isso aqui é uma barra de ferramentas flutuante. Eu arrasto ela para lá, para cá. Então, um menu flutuante que eu clico e aparece um menu flutuante. Então, a letra D também está certa. A letra C é a minha alternativa errada. Pacote Office é da Microsoft Office. Word, Excel, PowerPoint, tal. Então é isso, galera. Dê um curtir no nosso vídeo aí e para poder nos ajudar na divulgação do nosso canal. Falou, abraços.